Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todos os momentos, possa nos abençoar, nos iluminar a todos nesta noite. Que o nosso coração aqui se faça receptivo às sementes que sempre nos chegam do alto em momentos como este. É para mim uma alegria estar aqui pela primeira vez em Vitória da Conquista, agradecendo o convite na pessoa do Barreto, que possamos todos, nesse clima de fraternidade, de paz e de harmonia, que haverá de perdurar ao longo de toda essa semana espírita, que possamos aqui nos nutrir, de fato, desse pão divino das almas, dessa água viva dos corações, que é o Evangelho de nosso Mestre Senhor. E um dos aspectos mais interessantes no estudo do Evangelho, ou das Escrituras de um modo geral, à luz da doutrina espírita, é como os símbolos, as passagens, os personagens, os cenários que ali encontramos, vão sendo ressignificados ao longo dos séculos com o advento das outras revelações. O Antigo Testamento primeiro, depois a vinda do Mestre, trazendo-nos aí a Boa Nova, e agora nós aqui, alistados nas fileiras do Consolador Prometido. É muito interessante, fascinante mesmo, esse estudo das Escrituras pela ótica espírita, com as chaves que o Espiritismo vai nos trazer, ajudando-nos a ressignificar símbolos e passagens os mais marcantes nas histórias das Escrituras. Aliás, os próprios espíritos, como Kardec, vão frisar isso mais de uma vez. Os espíritos, por exemplo, na resposta da questão 627 de O Livro dos Espíritos, quando falam dessa mensagem do Consolador, que tinha como uma de suas finalidades principais tornar claras, acessíveis, as lições de Jesus, e por extensão poderíamos ampliar isso para todas as Escrituras, de modo que agora ninguém mais pudesse pretextar ignorância com relação a todo o arcabouço de luz espiritual ali presente, até então muitas vezes velado, ali pelo véu da letra, pela ausência de determinados conhecimentos ou chaves de compreensão que só o tempo veio nos trazendo. Kardec também, logo à introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai frisar isso para nós, dizendo-nos que muitos dos textos das Escrituras, dos autores sacros em geral, só nos parecem ininteligíveis porque até então nos faltavam as chaves adequadas para que pudéssemos ali acessar o tesouro por detrás dos véus da letra, o espírito que vivifica por detrás da letra que mata, como dizia o apóstolo Paulo. E dentre esses símbolos ou cenários que marcam a nossa tradição judaico-cristã desde a primeira revelação, um dos mais recorrentes, mais interessantes e mais profundos é, sem dúvida, o símbolo do deserto. A história daquele povo, a história ali das duas primeiras revelações, está toda ela moldada, gravita toda ela em torno daqueles cenários, daquelas paisagens, em torno de jornadas, de epopeias pelo deserto. A começar, talvez, por uma das maiores epopeias humanas, o conhecido Êxodo, narrado lá nos livros do Pentateuco Mosaico, especialmente no livro com o mesmo nome, chamado Êxodo, que é, resumidamente, a história da saída daquele povo do Egito, onde estavam em cativeiro já há séculos, encaminhando-se para a chamada Terra da Promissão. Cruzando ali nessa imensa jornada, sob a orientação de Moisés, por uma parte aí do trecho, tendo depois
assumido Josué na continuidade da tarefa até a condução à terra da promissão, sendo conduzidos por esses líderes ali pelo deserto. Então a história em si já é fascinante, já é muito representativa, todos os esforços, todas as lutas que a gente vê o povo ali passar, as tentações, as dificuldades, as divergências. Mas hoje aqui nós vamos lançar sobre esse acontecimento um novo olhar, munidos aqui que estamos dos recursos que o Espiritismo nos traz. Vamos tentar entender essa jornada do Êxodo, o que ela representa num sentido mais universal, tentando alcançar os símbolos por detrás dessa história, tentando entender do que realmente ela vai nos falar. À luz, é claro, das revelações que o Evangelho nos trouxe, Jesus mesmo vai ressignificar muitas das passagens do Antigo Testamento, e ele que vem construir sobre aquelas bases, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Talvez a tradução cumpri-la não seja a melhor, talvez a tradução mais adequada seria completá-la ou preenchê-la, como se tivéssemos um copo parcialmente preenchido, e Jesus diz: eu venho lançar um pouquinho mais de água nesse copo, eu venho completar um pouquinho mais. Então o mestre já traz aí todo um arcabouço de novas compreensões, como também os seus colaboradores diretos, Paulo, os apóstolos, os escritores que vieram depois, e naturalmente a doutrina espírita, com toda a revelação das leis espirituais que no Evangelho ali estavam em síntese, ali estavam trabalhadas de maneira muitas vezes velada, em formas de sementes, mas que o Espiritismo vai desdobrar aí, abrindo-nos os horizontes do infinito para esse mundo espiritual, para essas leis espirituais que nos governam as existências. Então nós vamos aplicar essas lentes a essa grande epopeia para tentarmos alcançar esse sentido mais profundo que diga respeito a nós hoje. Porque talvez não nos sintamos assim tão vinculados a algo que aconteceu milhares de anos atrás. Mas se pegarmos o sentido espiritual, que por excelência é atemporal, que fala aos espíritos e às consciências em todos os tempos, porque vindo realmente do alto, partilhando aí os atributos da eternidade, nós veremos que essa jornada, na verdade, tem muito a ver conosco. Então nós começamos a nossa reflexão em torno dessa jornada, pegando ali o ponto de partida e o ponto de chegada. Aquele tempo diziam respeito a lugares físicos, o Egito e a Terra Prometida, lá, Israel. Mas, como Kardec mesmo vai fazê-lo, no capítulo 2, por exemplo, de O Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados a elevar agora esses locais, esse ponto de partida, esse ponto de chegada, a mais do que um local, uma condição espiritual. E o que vai nos ajudar nesse sentido, por exemplo, como muitas vezes acontece no estudo do Evangelho, é o próprio nome dos locais. Do Egito, por exemplo. As cidades do Evangelho, os seus nomes tinham também uma profunda representação simbólica. Por exemplo, Belém, onde nasce o Cristo, em hebraico, Beit Lehem, casa do pão. Ali ele nasce e é colocado numa manjedoura, como a dizer que ele era alimento. Ele nasce na casa do pão, porque ele era o pão ofertado por Deus à humanidade. Por isso ele nasce na casa do pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Jerusalém, cidade da paz. Jerusalém, que era uma cidade mais alta, e a subida a Jerusalém era um símbolo de ascensão espiritual, de busca de comunhão com o Criador. Enquanto Jericó, por exemplo,
cujo nome vai estar associado aí aos perfumes, a perfume, era uma cidade mais baixa, já terá, por outro lado, a conotação de uma associação mais à materialidade, às seduções, aos perfumes da matéria. Era uma cidade comercial. E Jesus vai trabalhar com esse jogo dos nomes, com as próprias condições das cidades nas suas parábolas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, em que o sacerdote e o levita desciam de Jerusalém para Jericó. Portanto, em sentido espiritual, em queda. Jesus está trabalhando com esse sentido dos nomes. E não é diferente aqui com o Egito. Em hebraico, aramaico, Mizraim, que significa estreiteza, limitação. Então nós temos ali uma condição de escravidão na estreiteza, na limitação. Uma jornada desafiadora cruzando o deserto em busca da chamada Terra da Promissão, que vai ser elevada por Kardec não mais agora como um local, mas antes como uma condição espiritual, vai ser elevada ao símbolo, à representação espiritual. Então nós já começamos a perceber e a delinear que estamos, na verdade, a falar de uma jornada do Espírito, ou dos Espíritos. Porque vamos aprendendo também, o próprio Estevão, isso nos dirá no livro Paulo Estevão, lá no seu discurso no Sinédrio, como também o benfeitor Emmanuel, no livro Consolador, vão nos dizer que ali, Israel, ou aquele povo que fazia aquela jornada, era, na verdade, o símbolo da humanidade inteira. Então, no fundo, nós estamos começando a perceber que estamos a tratar de uma jornada na qual a humanidade inteira está inserida, deixando uma determinada condição espiritual de escravidão, estreiteza, limitação, encaminhando-se para a terra da promissão, que representará para nós um estado de libertação, comunhão espiritual. Terra onde manavam ali o leite e o mel, a representarem esse alimento divino, essa nutrição divina que a alma que entra em comunhão com o Criador passa a ter em si mesma. Nunca falta alimento, nunca falta a doçura da vida, nunca falta nutrição espiritual à alma que alcançou esse estado de comunhão, a terra da promissão. Saindo do Egito em direção a essa terra. E é interessante que nessa jornada, caminhando ali pelo deserto, por hora eles paravam, montavam ali as suas tendas, os tabernáculos, ali ficavam e depois voltavam a caminhar. E assim se dava, ora caminhando, ora em tendas, mas sempre ainda como errantes, sem ainda terem chegado ao lugar que devem chegar. Ora, aqui a gente já começa a ver o desenho. No fundo está aí a se falar da própria jornada do Espírito, ou de uma coletividade espiritual, deixando lá a condição de escravidão, a estreiteza, aos limites da matéria, a escravidão material, as paixões, a vida puramente material, materializada, numa grande jornada, ora no corpo, na tenda, no tabernáculo. A palavra tabernáculo, no grego como no hebraico, é a mesma para corpo. Tenda e corpo são a mesma palavra. Ora no corpo, ora fora dele, mas espíritos em jornada, em caminhada, em busca daquilo que é a destinação de cada um de nós, a perfeição relativa que nos é dado alcançar. Ora, não há aqui como não nos lembrarmos da própria descrição que os Espíritos nos farão do que é esse processo em que todos estamos inseridos. A progressão dos Espíritos, desde lá os Espíritos criados simples, ignorantes,
ainda subservientes aos instintos, completamente apegados, escravizados à materialidade, o Egito, caminhando em jornada na condição de espíritos errantes, até a condição que um dia alcançaremos de purificação espiritual, espíritos puros, a bem-aventurança, a terra da promissão. Como vemos lá nas questões 114 em diante do Livro dos Espíritos, quando eles nos tratam da progressão dos espíritos. Progressão essa que vai depender aí do empenho, da vontade de cada um, quanto cada um levará para fazer essa jornada. Não há como aí não nos lembrarmos desse conceito interessante que Kardec e os espíritos nos trazem. Espíritos errantes. Ora, é bem o símbolo que está ali representado naquele povo errante pelo deserto, sem ainda terem chegado ao objetivo que lhes está reservado. Dirão os espíritos a Kardec, na questão 226, por exemplo, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, é errante todo espírito que está desencarnado? Porque essa é a definição que eles tinham apresentado para ele. Enquanto encarnado, o espírito está encarnado, enquanto desencarnado, ele está na condição de errante. Ele pergunta, todos que estão desencarnados são errantes? E eles respondem assim, todos os que precisam reencarnar são ainda errantes. Todos os que precisam voltar aqui ao tabernáculo do corpo são ainda errantes, com exceção daqueles que já atingiram o seu estado definitivo, o estado de espíritos puros. Em outras palavras, os que concluíram a jornada, a epopeia, os que cruzaram o deserto. Como está lá também na questão 170, o que acontece ou o que se torna um espírito após a sua última encarnação? Espírito puro, bem-aventurado. Isso é a terra da promissão. O espírito que lá chegou a essa condição. Enquanto não, somos nós errantes, no corpo, na tenda ou fora dele, mas sempre a caminhar, sempre a avançar, cruzando um deserto, que já começamos a perceber, não é tanto exterior, mas antes de mais nada, interior, em busca dessa condição de perfeita comunhão com o Criador. Veja, portanto, como que o êxodo, aquela história longínqua, que a princípio não teria nada a ver conosco, agora se reconfigura diante do nosso olhar e do nosso coração. Nós estamos num êxodo. Nós estamos no deserto. Tanto é assim que o próprio símbolo da partida do Cristo, o fechamento do Cristo, a sua missão na terra, é o símbolo do início de um novo êxodo, porque o povo se lembrava lá, na história que traziam dos seus antepassados, antes da partida para a grande jornada, o sacrifício do Cordeiro, que marcaria ali a Páscoa e a libertação. E assim o Cristo repete, na Páscoa, o sacrifício, entre aspas, do Cordeiro, inaugurando um novo êxodo da humanidade, sob a condução do Mestre Divino. É o que está representado, de certo modo, também lá, no Êxodo, na narrativa. Moisés conduz o povo até um certo ponto, mas dali adiante assume Josué, que, por uma coincidência interessante, tem o mesmo nome em hebraico de Jesus. Moisés não leva até a terra prometida, ele leva uma parte, mas quem leva a terra da promissão é Yeshua, ou Josué, Jesus, concluindo essa etapa, ou apresentando à humanidade os recursos para adentrar nessa terra da promissão. Mas quem nos traz também recursos ainda mais interessantes de compreensão dessa jornada do Egito, a terra da promissão, é alguém que muito marcou a vida de um dos maiores, se não o maior divulgador do cristianismo. Ele que conheceu muito bem as agruras do deserto, ele que esteve no deserto exterior, mas sobretudo
interior. Quando ele se converte, estamos falando do apóstolo Paulo, ele recorre ao seu amigo, benfeitor, orientador espiritual, Gamaliel. Vai questioná-lo sobre o que fazer agora. Ele havia recebido orientações de Ananias, aquele que era antes a sua vítima, mas que havia se convertido em seu amigo, dizendo: Paulo, tudo que é de Deus precisa de muita paz e compreensão para ser bem-sucedido. Então lembre-se dos casos, por exemplo, de Davi, antes, por muito tempo, apacentando rebanhos em meio à natureza, para depois receber uma incumbência divina. Lembre-se de João Batista, passando pelas disciplinas austeras do deserto, antes de abrir os caminhos do Senhor. Lembre-se do próprio Mestre, que aguardou 30 anos antes de iniciar a sua tarefa pública de 3 anos, passando ele também pelo deserto. Orientado, portanto, pelo amigo, ele se dirige ao deserto num curso preparatório de aprofundamento dessa sua relação com o Criador. Mas ele vai perguntar a esse mestre e benfeitor, Gamaliel, o que ele achava do que estava acontecendo com ele, todas as dificuldades que ele vivenciava. E então eles têm um diálogo muito interessante, que aqui casa com a nossa reflexão. Em determinado momento, eles adentram um assunto dessa terra prometida, fazendo um vínculo, uma ponte com o Evangelho do Cristo. E ele diz assim para Saulo, ainda à época: talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Ou seja, embora essa fosse uma história que Saulo conhecia desde a sua mais tenra infância, porque eles eram educados desde a mais tenra infância, conhecendo toda aquela história, revivendo toda aquela experiência, Gamaliel diz para ele: talvez você ainda não tenha apurado assim o pensamento para ver um pouco além. Sobretudo, após a vinda do Mestre, como a terra prometida se ressignifica, como aquele deserto, aquela jornada, mudam de aspecto. E ele segue: que região seria essa, se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Então, se o amparo divino está em toda parte, onde seria essa terra prometida? Um local físico é que talvez não será. Ele estava convidando Paulo a fazer o que aqui, agora, fizemos o esforço por fazer. Ampliar e entender essa terra da promissão antes, com uma condição espiritual. Há tamareiras frondosas e amigas, medrando nos areais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheios de pão divino para matar a nossa fome? Então penso, Saulo, que não se trata aqui de algo material. Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. Então, se nós estávamos no Egito da escravidão, às nossas paixões, aos nossos instintos, à nossa materialidade, existia um projeto pedagógico de libertação e educação da humanidade, estabelecido primeiramente ali por Moisés, que lhe trouxe os fundamentos, mas cujo fim, a finalidade, o alvo é o Evangelho do Cristo. Não os textos, a vida do Cristo. Porque dizíamos, por terra da promissão, entenderemos agora a condição espiritual da perfeita integração com Deus. E qual foi o único ser na terra que assim viveu?
Qual foi o ser que aqui esteve conosco e exemplificou em cada passo, em cada instante da sua vida, a sua perfeita integração com Deus? O Cristo. Por isso o seu evangelho, a sua mensagem vivida, sentida, é a terra da promissão. É a meta, é o alvo para onde cabe cada um de nós marchar. Mas aí está o desafio. Porque como na jornada do Êxodo, aqui também é preciso se faça uma jornada, vencendo o deserto, não mais exterior, mas interior. O mundo ainda desconhecido e deserto de nós mesmos. Por isso, mais adiante, ele vai dizer assim: adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, uma coisa é a terra prometida, lá no horizonte, o alvo, como diria Paulo, prossigo para o alvo. Outra coisa é adaptarmos a isso. Não chegaremos lá à comunhão perfeita sem a jornada e a construção que ela proporciona. Jornada que não diga respeito tanto às circunstâncias exteriores, mas antes a jornada agora trilhada nesse país interior, sob a tutela e a orientação de Jesus. Jornada, naturalmente, marcada por muitos desafios, tentações, como foi lá no caso do povo no deserto. Então agora esse deserto foi transportado para dentro de nós. E por que deserto? Porque ainda não jardim. Porque a finalidade é um dia convertermos o deserto em jardim. Quando? Quando de nós jorrar a fonte da água viva. Lá do primeiro livro das Escrituras, Gênesis, o jardim. De lá viemos, para lá retornaremos. Na condição de espíritos que frutificaram, que converteram esse seu deserto em jardim. Por que deserto? Porque falta-nos ainda a água viva, falta-nos ainda luz divina, somos ainda espíritos sedentos, temos sede. E é por isso que o encontro de Saulo com Cristo se dá, ou se opera no deserto. Falava-se ali de um deserto exterior, mas sobretudo do deserto em que Saulo se encontrava. Tinha ele sede. Tudo o que havia encontrado até então não o satisfazia. Ele havia alcançado aquele estágio da consciência em que ela começa, enfim, a não mais se satisfazer apenas com o que é do mundo, com o que é material. Ela começa a sentir sede do divino, do eterno. Emmanuel, inclusive, tem uma mensagem muito interessante. No livro Pão Nosso, capítulo 34, intitulado Lugar Deserto, o texto, em que ele comenta aquele versículo de Jesus, Marcos 6,31, em que o Mestre nos convida a esse lugar deserto. E ele então vai dizer que está ali representado o coração, o santuário da criatura sedenta de luz divina. É a consciência que alcançou um certo patamar da caminhada, que agora a vida para ela, puramente material, já não começa a fazer assim mais tanto sentido. Ela precisa de algo mais. Como também está lá representada na mulher samaritana, que é no fundo um símbolo de todos nós. Caminhando pelos desertos da vida, pelo nosso deserto interior, em vão buscando saciar essa sede, nos poços do mundo, quando, diz-nos o Senhor, somente poderemos saciá-la quando descobrirmos em nós a fonte
a jorrar para a vida eterna. Então é o símbolo desse despertar da alma que percebe, é preciso jornadear, é preciso encarar o deserto, se quisermos chegar àquilo que é a nossa destinação. Essa jornada, naturalmente, vai ser mais rápida, mais lenta, segundo o esforço, o empenho, a coragem, o enfrentamento de cada um. Mas é preciso jornadear. Porque, acrescenta Emmanuel naquela mesma mensagem que citávamos, Pão Nosso 34. O espírito, sedento e sequioso de união divina, a partir do momento em que ele se imerge nas correntes de idealismo superior, ele passa a se sentir insulado, desajustado ao mundo puramente material, porque aí já não reconhece mais como daqui. Reconhece-se aqui, mas não daqui. Já não mais lhe basta o Egito, já não mais é suportável permanecer no Egito, no cativeiro das nossas paixões, distantes ainda de toda expressão de vida abundante que temos a manifestar. O Espírito quer saciar-se numa fonte divina, na fonte divina do Cristo. Então ele se sente desajustado, ele se sente insulado no mundo, embora servindo-o, consoante os desígnios do Pai. Então ele já começa a ter essa consciência que o mundo aqui é transitório, que aqui está de passagem, que aquilo que aqui recebe é instrumento ferramental para as verdadeiras realizações. Aqui está, daqui não é. É o despertar do discípulo. Mas uma jornada, por isso mesmo, desafiadora. E daí o símbolo do deserto. Encontrará ele, muitas vezes, solidão nos seus ideais, nas suas buscas, mesmo dos corações mais próximos. Quando entra o discípulo nessa jornada, vencendo o seu deserto interior, conhecerá a solidão desse deserto. Ele com Cristo, lidando muitas vezes com a incompreensão, com o sarcasmo, com a ironia, mas sentindo-se impelido a avançar, não pode mais ficar onde estava, o Cristo o chama. Foi o que Paulo viveu. Muito maior do que as suas jornadas exteriores, foi a sua jornada interior, varando esse deserto, ainda ressequido que estava, mas com coragem, lidando quantas vezes com a solidão do deserto, o silêncio, mas silêncio esse que nos permite muitas vezes melhor ouvir a orientação de Jesus. Me recordo de André Luiz no prefácio do livro Nosso Lar, quando ele dirá: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso esse que se dará quase sempre de maneira estranha, ele só com o Mestre. Ou seja, o nosso ingresso nessa verdadeira jornada pelo deserto quase sempre se dará nós mesmos, sozinhos com o Mestre, sozinhos, portas adentro do coração, mas cercados dos outros corações, servindo ao mundo, trabalhando pelo mundo, mas lidando internamente com a incompreensão dos nossos mais preciosos ideais, com a nossa mais sincera boa vontade, que muitas vezes não serão compreendidos. Como no caso lá, daquele homem que achou um tesouro escondido no campo. Dá tudo que tinha para comprar o campo, e as pessoas talvez pensassem: mas que louco! É porque não viam um tesouro escondido no campo que ele havia encontrado. Assim, muitas vezes, é a nossa experiência no Evangelho. Quando percebemos a magnitude do tesouro, tudo colocamos a serviço daquilo, embora com incompreensão de tantos, talvez. Por quê? É preciso compreender. Às vezes não consegue ainda ver a magnitude do que ali está. É preciso amar, compreender, servir e avançar a si mesmo.
Porque dirá Emmanuel, numa outra mensagem linda, Fonte Viva 70, intitulada Solidão. A solidão é essa interna, não a do insulamento. No serviço aos semelhantes gera grandeza. Então essa é a jornada de peregrinação. Ingresso na academia do Evangelho do Cristo, nas palavras de André Luiz, que se dará quase sempre dessa maneira estranha, ele só com o Mestre. No curso difícil, ou efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo longas dissertações sem palavras articuladas. É Jesus falando conosco lá dentro, no silêncio que soubermos fazer, das nossas paixões, das nossas inquietações, para que Ele assim possa falar. Por muito tempo, fugíamos aos locais ermos, aos desertos exteriores, buscando ali efetuar essa comunhão mais profunda com o Mestre, quando na verdade somos convidados a aprender. Não é tanto a circunstância exterior que vai nos propiciar essa vinculação, mas antes, esse deserto interno que soubermos buscar. Como dizia Jesus, vinde aqui a um lugar deserto, a um lugar à parte, a fim de repousar. Repousar na presença dEle, com Ele conversar, com Ele nos abrir, tratar daquilo que vai mais fundo no nosso coração. E ali recebemos a água viva, aquela mesma que Moisés tirou da pedra dura lá no deserto. Aquele que persevera haverá de encontrar. E passamos a receber essas lições sem cátedras visíveis, as lições das circunstâncias do dia a dia, onde Jesus de fato atua em nossa vida. Passa muitas vezes desapercebido, mas para o olhar atento, torna-se possível de captar. Ouvindo longas dissertações sem palavras, Jesus conversa conosco, na maioria das vezes, sem palavras articuladas. É uma emoção, é um sentimento que nos chega, é um anseio, é um ideal, é uma vontade nova, renovada de avançar. Essa é a escola que a gente adentra com Cristo. Muitas vezes, sim, de solidão, mas também de muitas luzes, de muitas bênçãos interiores. Não solidão, o isolamento do mundo, mas sim o trabalho no mundo, com a consciência da brevidade da nossa experiência aqui. Mas é preciso atentar, como no caso do povo lá no deserto, no Êxodo, existem as tentações. Há o convite para não continuar, para não perseverar, para fugir à grande jornada. Outrora, fugimos à luta, fugimos ao mundo, julgando que assim pudéssemos encontrar, fugindo do pecado, a comunhão com o Mestre. Buscávamos os desertos exteriores. Como diria Emmanuel, uma mensagem muito interessante, chamada Fuga, no livro Refúgio, capítulo 11. Aliás, a única mensagem que Joana de Ângeles traz através do nosso querido Chico Xavier, em que ela assina Joana Angélica, no livro Falando da Terra, capítulo 4, ela dirá, meio que fazendo uma referência à sua existência pretérita também, o título da mensagem é Paz e Luta, em que ela falará dessa nossa busca pela inquietude exterior, pelos desertos exteriores, pelos claustros, a fim de encontrar a paz, quando na verdade a paz nasce em meio à luta pelo progresso comum, em meio à convivência que nos depura. Então essa era a fuga que muitas vezes tentávamos lá atrás. Mas as fugas hoje, diz Emmanuel nessa mensagem, Refúgio capítulo 11, dos cristãos de modo geral são diferentes. Já não mais buscamos muitas vezes os desertos exteriores, os claustros. Buscamos hoje o ruído ensurdecedor do mundo, a fim de que ele possa abafar internamente em nós o convite do Mestre. Buscamos fugir desesperadamente de nós mesmos, desse contato conosco, dessa solidão, nós com Deus, nós com Cristo, que é o símbolo do deserto.
Não a solidão que gera o adoecimento, mas esse momento de estarmos, de convivermos conosco e de conosco e com Cristo entrarmos em contato. Esse é o símbolo do deserto. É isso que Paulo foi buscar por 3 anos. Um estágio temporário para depois voltar à luta. Preparação para o trabalho. Não fugiu ele dos desafios. Mas diz Emmanuel, hoje assim se portam muitos corações. Mal conseguem passar um tempo consigo mesmos, logo precisam de uma distração. E assim mergulham nos prazeres sensoriais, na busca dos excessos, na busca do supérfluo, na busca de conversarem ou ouvirem os desencarnados, para que talvez esses possam concordar com as suas posturas, quando na verdade o seu julgamento próprio, a sua consciência mesma já está a lhes bradar os caminhos a serem seguidos, as responsabilidades assumidas. Então hoje não mais buscamos os desertos exteriores, buscamos o deserto repleto de ruídos do mundo, a vida tão ocupada, mas ao mesmo tempo tão vazia. O excesso de atuação e realização exterior sem essa jornada pelo deserto interior que de fato possa nos vivificar. Aliás, Emmanuel comenta mais uma vez aquele mesmo versículo que citávamos, Marcos 6,31, no livro Fonte Viva, capítulo 147, refugia-te em paz. Ele pega um trechinho da fala de Jesus, ou do evangelista Marcos, que diz assim: haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E é então que Jesus diz, vinde vós aqui a um lugar deserto, a um lugar à parte, a fim de repousar. Emmanuel pega esse trecho e diz que ele é, na verdade, uma descrição do nosso mundo moderno. Vamos e voltamos, vamos para aqui, vamos para lá, em busca de tantos e tantos objetivos e metas exteriores, mas não temos tempo de nos alimentar do pão da vida, do contato com nós mesmos, do conhecimento de nós mesmos nessa jornada interior. E é então que Jesus nos convida: vinde aqui ao lugar deserto, venha ao deserto, venha comigo estar. Essa é a grande jornada que nos cabe a todos trilhar, não marcada ou não isenta de desafios e tentações. Como o próprio Mestre exemplificou, nas 3 tentações, que são uma parábola, que estão lá descritas no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Aliás, há uma mensagem muito interessante do Espírito João Evangelista, no livro A Gênese, capítulo 15, item 13, em que ele comenta a passagem da tentação de Jesus. Quando a gente lê a passagem no primeiro momento, a gente fica espantado, mas como é que pode o espírito ali das sombras fazer aquilo tudo com Jesus? Levaram para cá, levaram para lá? E então João Evangelista, o próprio nos diz, é uma parábola, é um símbolo. Jesus queria nos falar ali das tentações a que estaremos nós submetidos nessa jornada pelo deserto. 3 as principais. E vejam só, que interessante a associação. Jesus ficou 40 dias no deserto e foi submetido a 3 tentações. O povo ficou 40 anos no deserto e foi submetido a 3 tentações. Qual a diferença? O povo fraquejou nas 3. Jesus foi firme e fiel nas 3. Apresentava-nos ele, portanto, o modo de agir para que não deixássemos de avançar na senda do deserto, em busca da terra da promissão, e então ficar ali, às vezes, quando fugimos ou aceitamos essas tentações, melhor dizendo, a caminhar em círculos, quando já poderíamos estar avançando e vislumbrando melhores horizontes. Se pararmos para analisar a passagem com mais cuidado, as 3 respostas que Jesus dará são respostas que já estão no Deuteronômio, que são justamente as posturas que o povo não adotou diante da tentação. Qual a primeira das tentações? O povo iniciando a jornada,
Logo reclama com Moisés, revolta-se contra Moisés e contra Deus, dizendo: olha, você trouxe a gente aqui nesse deserto para morrer de fome. Melhor era estar lá no Egito, pelo menos lá a gente tinha pão e tinha carne, à vontade. Olha o símbolo disso. Em outras palavras, melhor era estar escravizado, mas tendo o material atendido, as necessidades materiais atendidas, do que estar aqui jornadeando pelo deserto, buscando vencer, ou buscando vivenciar as demandas que isso me exige, em busca da libertação. Qual, portanto, a primeira grande tentação? A do apego à materialidade, do apego às nossas paixões. O que eu fui mexer com esse negócio de espiritualidade? Antes a vida estava tudo bem, mas a gente estava escravizado na ignorância e na ilusão, mas os sentidos materiais, os prazeres sensoriais atendidos. Então a gente começa a jornada, começa os desafios da disciplina, somos chamados a atender necessidades maiores do que as materiais, e por faltarem esses caprichos, a gente se revolta contra Deus e diz: o que eu fui mexer com isso? É a primeira tentação. E Jesus responde como? Dando-nos a lição: nem só de pão viverá o homem. Você não é corpo, sua vida não se resume à matéria, nem aos objetivos materiais. Você não vive só de pão, nem só de sono, nem só de comida, nem só de sexo, nem só de dinheiro. Isso é ferramental. Mas as suas necessidades fundamentais são outras, são maiores, são mais nobres. Primeira tentação. Segunda tentação, Êxodo 17, a primeira está em Êxodo 16. O povo se revolta novamente contra Deus e Moisés e diz: estava faltando água, dá-nos água de beber. Então voltam-se a Deus e dão uma ordem a Deus: ou você nos dá água de beber, ou a gente não vai mais. Ora, qual é essa tentação, senão a do nosso orgulho, em que nos sobrepomos ao Criador e dizemos: faça isso na minha vida, senão deixe de acreditar em você. Senão larga o espiritismo para trás, larga o evangelho para trás, faça isso, senão não acredito em você. É o que nós fazemos. Quantas vezes não queremos que Ele nos sirva, ao invés de que nós nos portemos como os filhos a Ele servindo, atendendo aos seus desígnios. Qual a resposta de Jesus, dando-nos a lição? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Quem somos nós, criaturas, para dizer a Deus o que fazer? Que orgulho é esse? Que prepotência é essa? Das tentações que a gente vai encontrar nesse nosso deserto interior. Não é fácil lidar ali com esse orgulho que vive em nós, com esse apego que vive em nós, e que muitas vezes vai nos dizer assim: larga essa jornada, volta para o Egito, lá você tinha as coisas ali bem estabelecidas, larga a mão disso. Que foi o que aconteceu com o povo. Por que eles demoraram tanto para percorrer aquele terreno que não era assim tão longo? Porque eles se revoltaram. É o símbolo da alma que, rebelde, fica caminhando em círculos pelo deserto, quando já podia ter avançado muito mais. Eles ficaram caminhando em círculos. É o símbolo da alma que se revolta, que se rebela, que cede às tentações e que fica ali, como diz Emmanuel, presa nos círculos de reencarnações de baixo teor espiritual, recapitulando as mesmas experiências, andando em círculos no deserto, sem avançar para a terra da promissão. É o que está dito lá eu gosto dessa resposta dos espíritos, na questão 125, quando Kardec conversa com eles dos espíritos mais rebeldes, né? Porque anteriormente, na 117, eles disseram que depende do espírito, da vontade que ele tem, o quanto mais rápido ou mais devagar ele vai. Quanto mais ele quer e quanto mais ele atende aos desígnios do alto, mais rápido ele avança. Os mais rebeldes, na questão 125, os espíritos dirão: para esses, as eternidades serão mais longas. Eu gosto dessa expressão. As eternidades lhes serão mais longas. Chegarão no mesmo ponto, não há dúvida, mas nós já somos convidados a evoluir de maneira consciente. Nós já somos convidados a fazer das eternidades mais curtas, com o Cristo, porque Ele é a bússola, Ele é o referencial.
Ele é o símbolo, ou ele é o Espírito que já cruzou esse deserto e veio, portanto, dar-nos o caminho. É preciso primeiro cruzar o deserto, para então chegar às bem-aventuranças. Por isso, Mateus 4 fala do deserto e Mateus 5 das bem-aventuranças. Primeiro o deserto, depois Jesus vai para Galileia, que era o jardim. É a jornada do Espírito. E a terceira tentação, a mais difícil talvez, por isso a última, Êxodo 32. Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos. O povo fica esperando, adivinha só por quanto tempo? 40 dias. Moisés não desce, o povo se revolta e diz assim, quer saber? Está demorando demais. Esse Deus aí, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uns deuses para nós, vamos fazer aqui um bezerro de ouro. Em outras palavras, servir esse Deus aí, aguardar a atuação dele, os desígnios dele, não está dando muito certo. Vou fazer o meu Deus aqui e esse aqui eu posso adorar. A gente ajusta Deus aos nossos caprichos. A gente elege os nossos deuses, os nossos ídolos, seja a fortuna, seja o prazer, seja o que for, porque adorar o verdadeiro Criador, que deveria ocupar o centro do nosso coração, ainda não é assim para nós tão interessante. Mas é outra tentação que sofreremos nessa nossa jornada pelo deserto interior. Mas aí está Jesus a nos trazer as respostas de como proceder. Qual a resposta que Jesus dá diante dessa tentação? Que é aquela hora que na parábola ele é levado ao monte e diz, se me adorares, te darei tudo isso. Ele diz, afasta-te de mim, Satanás. Somente a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Lembrando que Satanás, para nós, não será a figura demoníaca, eterno representante do mal, será antes em nós aquilo que se opõe aos desígnios divinos em nosso coração. Do hebraico, aquele que desune, aquele que separa, aquele que se opõe, assim como diabo no grego. As três tentações a serem por nós enfrentadas nessa jornada pelo deserto interior. Mas se há desafios, se há solidão, há também os oásis, as bênçãos que o discípulo, que o peregrino haverá de encontrar. O próprio fato de termos recursos como esse do Evangelho, o Consolador, são oásis divinos que nos dá o Senhor para a grande jornada que temos todos de efetuar. As amizades, os amigos que nos compreendem, que nos dão a mão, que nos amparam, são todos eles oásis que o Criador semeia nessa nossa jornada em direção à terra da promissão. Quantas bênçãos, quantos recursos recebidos. Temos nós o mais imprescindível, a bússola, o guia, a orientação. E é o apóstolo Paulo quem vem trazer-nos uma reflexão interessante, já agora, mais de 1800 anos depois da sua jornada aqui pelo mundo, quando na codificação ele, ressignificando ainda mais e trazendo-nos um novo símbolo dessa grande jornada, desse grande êxodo, que todos nós temos a trilhar, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, no dístico talvez mais conhecido por nós, os espíritas cristãos, fora da caridade não há salvação, na mensagem com esse título que ele ali nos traz, ele vai ter uma frase interessante. Ele vai dizer assim, que esse lema é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para a terra da promissão. É interessante isso, porque se voltarmos lá ao texto do Êxodo, simbolicamente o povo era guiado lá por uma nuvem. De dia, uma coluna de nuvem, de noite, uma coluna de fogo, para que pudessem andar de dia e de noite. Isto é, seja no momento claro de facilidades e tudo mais, para que fossem ou lembrassem de para onde precisavam ir, seja no momento escuro de dificuldades, de noite, que tivessem a luz para seguir caminhando.
Ele ressignifica aquele símbolo e diz: essa divisa fora da caridade na nossa salvação é de fato essa luminosa coluna que nos guia, que nos dá recursos, que nos dá luzes, que nos dá o refrigério necessário para vencermos esse deserto em busca da terra da promissão. Acrescenta ele mais adiante: levando-a por guia, o homem jamais se transviará. Se nos transviamos, é porque em algum momento nos afastamos da caridade e do amor, que são a luz por excelência para a caminhada, a água viva para o peregrino no deserto. Aqueles que a tomarem por bússola, sendo Cristo a sua própria representação, o guia e o modelo, a eles nunca faltará orientação. Nunca faltará luz, é a coluna de fogo. No momento mais tenebroso da jornada, lá estará o amor a nos conduzir e guiar. Nunca nos faltará a orientação, o chamado, o rumo. Nos dias mais claros, a coluna de nuvem a nos mostrar, a nos atentar. É preciso avançar, é preciso continuar. Que cada um de nós possa de fato adentrar esse mundo interior, ouvindo o convite do Senhor, que já nos chama a todos: venham cá comigo estar, comungar nessa terra da promissão. Avancemos, meus irmãos, de braços dados, de mãos unidas, porque, como dizia Paulo, a jornada pelo deserto, embora seja marcada pela solidão, se dá também muitas vezes por filas. Juntos haveremos de chegar mais rápido. Os que se afastam do amor, da caridade, da união, terão de chegar por conta própria. Mas que com Cristo, com esse lema, essa divisa, possamos, enfim, vencendo todas estas tentações, todos esses desafios, trilhar essa jornada, fazer do nosso deserto um jardim, alcançando, enfim, a comunhão com o nosso Criador, como o maior patrimônio, como a maior conquista do Espírito na imensa jornada de ascensão. Muita luz e muita paz a todos, que o Cristo nos abençoe sempre.